Senhor, sou missionário servo Roberto. Eu quero pregar aqui a vocação de Paulo. Muitos pregam sobre isso, muitos falam sobre o apóstolo Paulo, mas na verdade, quem o apóstolo Paulo perseguia? O que o apóstolo Paulo era contra? Se o apóstolo Paulo perseguia os apóstolos, quem enviou os apóstolos foi o Senhor Jesus Cristo, como vai dizer João 20:21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em Atos dos Apóstolos 1:2 ali, que ele escolheu. Romanos 10:15, como pregarão se não foram enviados? Só quem foram enviados foram os apóstolos. O apóstolo Paulo, ele perseguia esses cristãos, imitadores vivos de Cristo. Aqui, essa analogia desse texto já dá uma base concreta que o apóstolo Paulo perseguia a igreja que Cristo fundou. Sob ti, Pedro, edificaria a minha igreja. Mateus 16 até o 18. Sob ti, Pedro, edificaria a minha igreja. E deu pastoreio para o apóstolo Pedro, primeiro papa. Vai dizer lá em João 21, do 15 em diante. O único pastor que está na Bíblia que foi enviado por Cristo para pastorear os 11. Quem o apóstolo Paulo perseguiu? O que o apóstolo Paulo perseguia? A gente vai entender nesse texto. Ah, meu irmão, você está falando mal da igreja, você está falando mal dos cristãos, cuidado, se não seja igual ao apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo perseguiu os primeiros cristãos. E depois que se converteu, passou a ser perseguido pelo mesmo aquele grupinho dele, que perseguia Cristo. Passou a perseguir o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conseguiu enxergar a verdade com a revelação de Cristo. E só quem pode ser apóstolo, se quem pode ter a revelação, quem pode ser discípulo de Cristo, aquele que tem a revelação e que caminhou com Cristo. E a revelação que o apóstolo Paulo teve. A gente não pode se auto-enviar. Tem que ter revelação. Como aqui que aconteceu. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O apóstolo Paulo perseguia quem? Aquele que persegue a igreja, que Cristo fundou, persegue o próprio Cristo. A palavra diz em Marcos 9 ou em Lucas 9, aquele que não é contra mim é a favor. Vai dizer assim, ó, enquanto isso, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou os seus primeiros príncipes dos sacerdotes, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Agora chegamos no contexto onde eu quero chegar. Em João 7,14, essa doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, que o próprio Cristo fala. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo perseguia essa doutrina que é de Cristo. Por ordem dos sacerdotes. Deu carta para o apóstolo Paulo perseguir a doutrina de Cristo, que é muito perseguido hoje em dia. As pessoas querem pregar outra doutrina, as pessoas querem pregar outro Jesus diferente, que vai dizer segundo Coríntios 11:4, irão pregar um Jesus diferente. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2, em 2 Timóteo 3, se eu não me engano, se é isso mesmo, faz tempo que eu não prego esse texto, para a gente entender esse contexto. O apóstolo Paulo, na verdade, ele perseguia a doutrina de Cristo por ordem do sacerdote, que deu carta para ele perseguir os cristãos mesmo, que estavam pregando, anunciando o evangelho de Cristo. Que Cristo confiou aos apóstolos. Que interessante. Timóteo. 4, do 3 ao 4. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4 e 1 Timóteo do 4, 1 e 2. Irão pregar um evangelho de fábula, de novidade. Olha só. Tem uma doutrina. A sua igreja que ele fundou, Atos dos Apóstolos 20:28, foi constituída com sangue, foi comprada com sangue.
lá na cruz. Atos dos Apóstolos 2 veio o Espírito Santo para dar essa instrução, para dar essa doutrina aos apóstolos. Diferente da doutrina de Moisés, diferente dos mandamentos do Velho Testamento, da Velha Aliança. Olha só. Vamos repetir de novo? E pediu, Atos dos Apóstolos 9, e pediu-me cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura-te, recalcitrai contra os agrilhões. Essa é a doutrina de Cristo, a cruz. Essa é a doutrina de Cristo, o magistério da igreja. O apóstolo Paulo perseguia, por ordem do sacerdote que deu carta para o apóstolo Paulo, perseguia a doutrina verdadeira, diferente da doutrina de homens, farisaica, judaica, que era daqueles sacerdotes, que conhecia o Velho Testamento, conhecia a passagem, como viria o Cristo, como ele seria morto, etc. O apóstolo Paulo trabalhava para esses sacerdotes incrédulos, para perseguir a doutrina de Cristo, para perseguir o cristão. Porque se ele estava perseguindo a doutrina, se ele estava perseguindo o cristão, por que Cristo aparece e ele fala: Saulo, por que tu me persegue? Você está entendendo? Aquele que fala mal da igreja católica, apostólica, romana, fala mal, persegue o próprio Cristo. Por que católica? Porque se tornou universal. Por que romana? A sede ali era em Jerusalém. Como Jesus veio para o seu povo rejeitou a graça, deu para aquele que proclamou a fé, que foi os apóstolos, foi o Pedro, João, Tiago, etc. Era em Jerusalém, se transportou para Roma, onde foi preconizada a fé pelos apóstolos, que é a sede hoje em dia lá. Só uma forma de orar, só um culto, como vai dizer a tradição. O apóstolo Paulo perseguia a doutrina de Cristo. Quantos hoje seguem uma doutrina diferente? Uma doutrina de fábula, uma doutrina de novidade, uma doutrina de óleo ungido, uma doutrina diferente. Eis que eu deixo um novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, Mateus 22 ali vai dizer esse texto. E amar o próximo como a ti mesmo. Aquele que não catar a cruz e não me seguir, não é digno de mim. Ah, você católico tem uma cruz, você católico anda com rosário, você católico... Meu irmão, a cruz é para nós lembrar que nós fomos salvos, nós fomos reconciliados com sangue, com sacrifício santo. Nós católicos buscamos verdadeiramente, não todos, mas nosso foco é buscar a verdadeira doutrina. O apóstolo Paulo, ele conheceu essa doutrina por revelação, por graça. Gálatas. No começo em Gálatas ele já dá um ensinamento. Maluco é louco mesmo por Jesus. Se ele trabalhava para perseguir a igreja, ele começou, quando ele se converteu, trabalhou mais para converter almas. Ó, Gálatas 1, 11 e 12. Ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi, nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. É só. Ali se abre João, você vai conhecer a doutrina de Cristo. Muitos não querem conhecer essa doutrina. É a doutrina difícil, uma doutrina que tem caminhada, uma doutrina que tem sofrimento, uma doutrina que tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, tem que carregar a cruz. João 7, 14. Ó. Lá pelo meio da festa de Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e dizia: Este homem não fez estudo, de onde ele vem? Pois este conhecimento da Escritura, olha só. Respondeu-lhe Jesus: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
É a doutrina do Deus vivo, meu irmão. Não é doutrina mediação por anjo, não, meu irmão. João 10:30, eu e o Pai somos um. Essa doutrina não é minha, é do Pai. De acordo ali com o apóstolo Paulo perseguia os apóstolos. Foi essa doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos. Uma doutrina desapegada a bens, desapegada a esse mundo. Mais uma pregação vinda da glória, vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2 ali mostra, aleluia, glória a Deus, que nós possamos ter revelação não de homens, mas mediante da graça de Deus, do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo recebeu essa graça e pregamos a verdadeira doutrina que ele deixou a sua igreja, que ele passou de geração em geração, em tradição, magistério, Sagrada Escritura, que são os papas, que são os sacerdotes, que são os leigos que morreram para a igreja, que foi constituída com sangue. Coluna sustentáculo da verdade. Glória a Deus, aleluia.